Windjammers 2 responde à pergunta: o que você ganha quando combina Air Hockey com um jogo de luta 2D? O resultado, como se vê, é uma explosão absoluta para jogar. Mudando muito pouco dos Windjammers originais lançados no Neo Geo há 27 anos, a sequência é simples, indutora de suor e extremamente viciante. Mesmo que falte alguns recursos-chave que você esperaria de algo projetado para ser tão altamente competitivo nos dias de hoje, e se atrapalhe em sua tentativa de contar qualquer tipo de história, Windjammers 2 é um sucessor mais do que digno do clássico retro que veio antes dele. À primeira vista, Windjammers 2 parece ser pouco mais que um jogo de Pong, e de muitas maneiras isso não está muito longe. Você move seu personagem freneticamente pelo seu lado da tela, fazendo o seu melhor para desviar o frisbee de volta para o seu oponente e marcar pontos, se conseguir passar pelas defesas dele. Mas este simples ponto de partida é muito mais complexo com a introdução de um arsenal de táticas diversas e jogos mentais impressionantes que se baseiam fortemente no gênero de jogos de luta. É claro que se você jogou Windjammers de 1994, que está disponível até hoje no PlayStation e no Switch, esse conceito deve soar muito familiar para você, porque Windjammers 2 permanece incrivelmente fiel a esse design, com apenas alguns ajustes de jogabilidade, novos personagens e gráficos melhorados, para distingui-lo do original. Dadas as poucas mudanças que existem, é impressionante o quão bem a fórmula antiga se mantém um quarto de século depois. E as pequenas adições que foram adicionadas são todas melhorias sólidas. A habilidade de pular no ar e enfiar o disco na quadra do oponente, por exemplo, é particularmente útil. A coisa realmente notável sobre Windjammers 2 é que qualquer movimento feito contra você tem um contra-ataque lógico. Então eu nunca me senti vítima de táticas injustas ou algum tipo de exploração. Se alguém está ficando para trás e defendendo seu gol, você pode usar o drop shot para colocar o frisbee bem acima do gol e puni-lo por ser babá. Se alguém fizer um tiro em curva que saia do seu alcance, você pode usar seu lance de poder para derrubá-lo no ar, dando-lhe tempo para recuperá-lo e montar um contra-ataque. Em vez de ficar furioso, perder uma partida apenas me fez inclinar a cabeça e considerar como eu poderia responder melhor da próxima vez. E essa é a marca registrada de uma meta incrivelmente bem equilibrada. Quase tão impressionante é como Windjammers 2 consegue manter muito do estilo de arte de seu antecessor, que faz uso de personagens desenhados à mão, e uma perspectiva de cima para baixo que de alguma forma ainda mostra muito de cada pessoa. E esse compromisso com uma vibe old school certamente compensa com personagens extremamente expressivos e animações exageradas que me fizeram sentir como se estivesse bem no meio da ação, apesar de ter uma visão panorâmica. Quando se trata de melhorias de jogabilidade, a estrela do show é o Super Meter, que carrega um pouco cada vez que você joga o disco. Quando está totalmente carregado, você pode liberar um poderoso lançamento de disco que se move rapidamente e pode ser difícil de prever. Alternativamente, você pode usar seu Super Meter completo para combater qualquer ataque lançado em você e evitar o que de outra forma seriam pontos marcados contra você. Ele adiciona um elemento de perigo e emoção quando você vê o seu próprio medidor, ou o do seu inimigo, piscando na parte inferior da tela, e sabe que algo está prestes a acontecer. Há também alguns novos personagens que misturam um pouco as coisas, incluindo Raposa, uma criança brasileira que anda de skate que é o personagem mais rápido disponível, e Ro, um guerreiro estoico com uma habilidade especial que faz o disco fazer um estilo anime traço de fuga em sua direção. Os novos personagens realmente se tornaram alguns dos meus favoritos, já que suas habilidades especiais geralmente são mais exageradas e criativas do que os 6 personagens do original. Da mesma forma, os novos mapas proporcionam algumas experiências únicas, como aqueles que são um pouco mais largos ou mais longos do que o tamanho padrão, e forçam você a adotar novas estratégias para vencer. Ou um estágio particularmente divertido em que um valor de ponto para cada gol marcado é selecionado aleatoriamente através de um jogo de caça-níqueis em cada voleio. Em outras áreas, porém, é decepcionante ver tão poucas adições ou atualizações foram feitas, especialmente quando se trata de tudo que não é jogabilidade. O maior exemplo é a omissão de um modo espectador ou um modo de treinamento, recursos bastante comuns em jogos altamente competitivos hoje em dia, e que ajudariam muito a apoiar o que certamente será uma comunidade competitiva apaixonada. Também não há nenhum modo tutorial, além de um manual extremamente vago de como jogar, que faz muito pouco para explicar as muitas complexidades do combate de arremesso de frisbee.
Eu posso entender o desejo de permanecer fiel à jogabilidade momento a momento, mas muito do ecossistema ao redor parece muito desatualizado de uma maneira ruim. Se Windjammers 2 quer atrair jogadores mais jovens, além do conjunto mais antigo que se lembra do original. Outra oportunidade perdida é que Windjammers 2 tem apenas 3 modos de jogo, Arcade, Versus e Online, e todos eles são essencialmente o mesmo modo para diferentes propósitos. Arcade serve como uma espécie de campanha solo, embora seja pouco mais do que uma série de lutas no estilo de torneio, antes de uma sequência de epílogo muito curta para cada personagem que muitas vezes me deixou com mais perguntas do que respostas. É um pouco estranho que uma história tenha sido incluída, dado o pouco esforço que é colocado nela. A menos que você esteja apenas tentando praticar contra oponentes controlados por computador, o suco realmente não vale a pena com o Arcade Mode, e é definitivamente o mais fraco do grupo. O modo Versus vai direto ao ponto, e permite que você jogue partidas únicas contra jogadores de computador com conjuntos de regras personalizados ou amigos humanos. Locais que você confia que não o jogarão pela janela quando as coisas esquentarem, porque eles podem muito bem. Ele fornece praticamente tudo o que você esperaria, mas há uma omissão gritante: a capacidade de jogar instantaneamente uma revanche. Em vez disso, você é levado de volta à tela de seleção de personagens se precisa configurar uma nova partida novamente. Eu sei que isso não parece grande coisa, mas as partidas geralmente terminam rápido o suficiente para eu clicar em todas as configurações para voltar a jogar a cada 2 minutos. E isso é realmente irritante quando seu sangue está quente, e você quer para voltar a um jogo, para que você possa mostrar ao seu amigo, Kevin, que a vitória dele foi apenas sorte de principiante. Não é legal, Kevin. Finalmente, há um modo online, que permite que você finalmente jogue um jogo de frisbee de anime com pessoas de toda a rede mundial. Ele vem empacotado com 2 listas de reprodução combinadas, partida rápida e partida ranqueada. A primeira que apenas coloca você contra qualquer jogador disponível, e a última coloca você contra jogadores igualmente habilidosos e dá a você a chance de subir ou descer na classificação com suas vitórias ou derrotas. O modo online funciona bem o suficiente, mas, pelo menos no Nintendo Switch em que joguei, os tempos de espera podem ser um pouco longos, francamente. A interface do usuário online e a experiência geral são bastante desajeitadas. Dito isto, funciona bem o suficiente para fazer o trabalho, e experimentei um atraso mínimo de entrada nos jogos online que joguei, então é um bom momento. Windjammers 2 é uma sequência digna de um clássico retro que consegue melhorar a arena altamente competitiva com novos personagens, níveis e habilidades que tornam esta versão de jogo de luta de Pong incrivelmente viciante. Faltam alguns recursos importantes como o modo espectador ou qualquer tipo de tutorial para guiar novos jogadores através de todas as complexidades do combate. Faz uma tentativa manca de contar uma história sobre seus personagens, mas é tão divertido de jogar que é fácil perdoar os cheiros.